Boa noite. Boa noite, Sueli. Boa noite, seu Orestes. Boa noite, todo mundo que está entrando. Espero que o áudio esteja bom. Queria que alguém me sinalizasse se o áudio está ok, tá bom? Alguém manda aí para mim o ok do áudio, tá? E aí, enquanto todo mundo vai entrando, já vou fazendo uma leitura para a gente já ir harmonizando, já ir entrando no clima. Sueli, diga para mim se o áudio tá bom. Tá ótimo? Pronto, perfeito. Então vou começar aqui a nossa leitura, que é uma leitura do livro Vigiai e Orai, do irmão José, tá bom? Caminha e chegarás. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Então, depois dessa leitura que, na verdade, resume bem o que a gente vai conversar hoje, eu queria me apresentar. Sou Vanessa Castelo Branco, faço parte da AME Piauí, Associação Médico Espírita, do Centro Espírita Fé Maria, Fundação Maria de Nazaré. E Sueli me convidou para falar com vocês sobre as enfermidades da alma, falar um pouquinho dos aspectos psiquiátricos e espirituais. E antes da gente começar a conversar, eu queria fazer uma prece pedindo a Deus intuição, luz para esse nosso momento, esse nosso encontro, esse momento em que a gente recebe da espiritualidade as bênçãos do conhecimento, porque nada que vai ser dito aqui é meu, é da literatura espírita, da literatura médica. Então, agradeço a Deus por essas oportunidades que a gente tem de compartilhar conhecimento, de receber cada vez mais da espiritualidade. Obrigada, Senhor. Peço que a noite seja proveitosa, que possamos todos receber muita luz nesse momento. Assim seja. Então, já iniciando, né, para que a gente possa aproveitar bem nosso tempo aqui do Instagram, eu queria falar que a gente, entre essas enfermidades da alma, a gente tem a depressão como uma das mais comuns e mais incapacitantes. Então, a gente sabe que essas enfermidades, assim, a gente tem os transtornos emocionais que vão incluir depressão, ansiedade, uma série de outros transtornos, mas eu queria muito focar nesse que está preenchendo os nossos consultórios, preenchendo nossas casas espíritas com os pacientes com humor deprimido, com tristeza profunda. E como a depressão traz um impacto muito grande na qualidade de vida dessa pessoa e da sociedade como um todo, porque está relacionada com um aumento nos custos, um aumento do custo pela perda de dias trabalhados, pelo aumento do número de atendimentos médicos, pelo aumento do consumo de medicamentos e o que é mais grave, podendo até levar ao suicídio. Suicídio que infelizmente está figurando aí entre as principais causas de morte entre os jovens entre 15 e 29 anos. Então, é muito importante que a gente enfatize essas conversas sobre depressão com a ideia de ajudar quem já esteja passando por isso e principalmente de prevenir, né? Porque situações difíceis elas vão acontecer ao longo da nossa vida e se a gente já sabe, já tem o conhecimento, já detém informação a respeito, a gente vai conseguir lidar melhor, reconhecer mais rápido, tratar mais rapidamente e principalmente prevenir, né? Então, a depressão, ela tem um caráter crônico,
né, crônico, recorrente. O início, na maioria das vezes, vai acontecer ali entre os 20 e os 40 anos. Esses sintomas da depressão, eles podem durar semanas, mas também podem durar meses e até anos, se não for tratado adequadamente. Estima-se que cerca de 10 a 25% das pessoas que procuram atendimento médico, clínicos gerais, apresentem sintomas de depressão, associado ou não a outras doenças, mas 10 a 25% vai ter sintomas de depressão. E na população geral, a gente sabe que a prevalência ao longo da vida, isso nos Estados Unidos, está relatada em 16%, cerca de 16%, que é um número expressivo, né? Talvez não no valor absoluto, mas relativamente, se a gente imaginar que 100 pessoas, perto de 20% com depressão e logo com dificuldade de manter suas atividades habituais, é um impacto muito grande para a sociedade e principalmente para aquele indivíduo especial, para a família dele. Se o paciente tiver um outro transtorno emocional, como por exemplo a ansiedade, essa prevalência da depressão ao longo da vida aumenta para casa dos 80%, fica acima de 80%. Então, aqui no Brasil, a depressão ela afeta mais de 11 milhões de brasileiros. Então, vejam o quanto isso é impactante, o quanto epidemiologicamente a depressão chama atenção. E esse número aqui no Brasil possivelmente seja subdiagnosticado, é subestimado, porque há um subdiagnóstico. Então, é possível que, na verdade, mais brasileiros sejam acometidos e a gente não tome o conhecimento. Como é que a gente caracteriza, então, a depressão? É uma tristeza profunda, sem fim, com um sentimento de amargura, de desencanto, de desesperança. O paciente traz uma baixa autoestima, uma sensação de culpa e pode ter distúrbio de sono, às vezes insônia, às vezes uma hipersonia, um excesso de sono. Às vezes pode ter também uma alteração do apetite, ou não ter apetite, ficar inapetente, ou ter uma compulsão, um excesso de apetite. Então, todos esses distúrbios, um ganho de peso exagerado, uma perda de peso exagerada, sempre fora do padrão, ou a mais ou a menos. Isso tudo está relacionado como sintoma de depressão. E os fatores de risco que vão levar à depressão, entre eles a gente encontra um histórico familiar, então pessoas que têm na família outros casos de depressão normalmente têm uma chance maior, e a gente até consegue explicar isso pelo fenômeno da epigenética, né? Já que a gente sabe que a parte dos nossos comportamentos vão alterar a nossa química ali que envolve os nossos genes, o funcionamento deles, e isso é passado de forma hereditária, de pai para filho, de mãe para filho e daí vai. Então, vai junto com o nosso material genético, a química que envolve esse material genético, e isso pode influenciar no comportamento dos nossos filhos. Então, ter história familiar de depressão é um fator de risco. Ser do sexo feminino é outro fator de risco. Normalmente, a incidência nas mulheres é o dobro do que nos homens, mas os homens também têm depressão. As pessoas que vivem sozinhas, né? Os solteiros, as viúvas, os divorciados, essas pessoas elas tendem a ter mais depressão. Então veja que o casamento é muito bom, o casamento ajuda a reduzir depressão, acho que é porque ocupa mais, né? No dia a dia e termina a companhia ela ajuda, né? Parto recente é outro fator de risco, né? Então as puérperas, elas pela alteração hormonal que elas estão submetidas, elas têm uma tendência maior, estima-se que cerca de 15%, até 15% dessas puérperas podem ter algum sintoma depressivo, não necessariamente a depressão pós-parto, mas algum sintoma.
E isso naqueles primeiros 6 meses de pós-parto. Algum acontecimento estressante na vida da pessoa também funciona como um fator de risco. Então, a perda de uma pessoa querida, a perda do emprego, o final de uma relação amorosa. E parte desses casos também está associada a, não exatamente como uma causa, não é causa disso, mas está associada ao diagnóstico de alguma doença, alguma condição médica que traga alguma sequela ou que ameace a vida, como por exemplo câncer, uma doença coronariana, um derrame cerebral, são condições clínicas que podem surgir associadas à depressão. A gente até fica às vezes um pouco na dúvida quem veio antes, né? Mas o que eu estou falando aqui é de uma relação que existe. Ter tido episódio anterior de depressão é outro, na verdade, grande fator de risco. Pessoas que já tiveram depressão, um episódio de depressão, elas têm uma chance aumentada de cerca de 50% de ter um novo episódio. Pessoas que tiveram 2 episódios, elas têm uma chance que pode chegar até 90%. E quando já tiveram 3 episódios ao longo da vida, essa chance ultrapassa os 90%. Então, veja o quanto é importante a gente trabalhar bastante para não ter, e se tiver, que no primeiro episódio a gente consiga resolver de fato. E a gente vai conversar aqui de formas, de mecanismos de conseguir resolver, né? Algumas pessoas, elas confundem tristeza com depressão, tá? Mas são coisas diferentes, porque a tristeza, normalmente ela tem um motivo. A pessoa está triste por algum fato, algum acontecimento, por exemplo, alguém que está em luto, acabou de perder um ente querido. Essa pessoa tem um motivo forte, importante para estar triste. Mas normalmente quando é só uma tristeza, essa tristeza dura alguns dias. Essa tristeza vai durar ali em até 2 semanas. Quando ultrapassa 2 semanas, isso já chama atenção para a depressão. E aí, se tem aquelas características que eu falei, né, da tristeza profunda, da falta de vontade de fazer as atividades normais do cotidiano, uma falta de prazer em qualquer coisa, por mais de 2 semanas a gente já pensa em depressão. E na depressão, mesmo que aconteça algo maravilhoso na vida, às vezes o nascimento de um neto, a pessoa passar no Enem, né? Hoje foi dia de Enem. Então, mesmo que aconteça algo maravilhoso, quando a pessoa está com depressão, ela permanece com depressão. Aquele acontecimento maravilhoso não é suficiente para tirar a pessoa daquele estado depressivo. Enquanto que na tristeza pura, simples, algo maravilhoso que aconteça consegue mudar o estado de humor daquela pessoa, né? E na depressão também pode acontecer da pessoa ter pensamentos suicidas, né? Pensamentos de morte e ficar reverberando isso, né? A depressão ela vai ser um resultado de uma interação complexa entre alguns fatores esses que podem ser predisponentes ou desencadeantes, né? E esses fatores são espirituais, psicológicos, sociais, biológicos. Há na depressão um desequilíbrio na bioquímica cerebral, né? Há uma diminuição na oferta de neurotransmissores, como a serotonina, que é um neurotransmissor muito ligado à sensação de bem-estar, de prazer. E há outros também, né? Noradrenalina. E quando tem um desequilíbrio na oferta desses neurotransmissores, há um desequilíbrio nos impulsos do nosso sistema límbico. Deixa eu explicar melhor essa história. O sistema límbico é a parte do nosso cérebro que está relacionada com as nossas emoções, com a memória, com a aprendizagem, né? E a principal função desse sistema é fazer uma integração de informações, das informações sensitivo-sensoriais com o nosso estado psíquico interno, né? Então, o sistema límbico ele atribui um conteúdo afetivo a esses estímulos externos que a gente recebe, né? E aí essa informação é registrada
é, relacionada a alguma memória anterior nossa. Eu falei disso recentemente, dei o exemplo da dor, que eu vou repetir aqui também. A dor que a gente sente. Quando a gente recebe um estímulo doloroso, esse estímulo doloroso, por exemplo, um estímulo doloroso aqui no meu dedo, ele vai ter que passar por uma fibra nervosa e até chegar no meu córtex cerebral, que é o local onde eu vou interpretar esse estímulo doloroso, essa fibra nervosa ela vai alcançar o meu sistema límbico. Então ela vai o meu cérebro vai associar isso a alguma memória pregressa, que está associada a alguma emoção pregressa, a algo que já foi vivenciado. Então, por isso que a dor tem um caráter subjetivo, né? A dor que, depois de um mesmo estímulo doloroso, uma pessoa vai sentir uma dor imensa, outra vai sentir uma dor mínima. É o limiar de dor. Umas vão ter um limiar de dor mais alto, outras um limiar de dor mais baixo, de acordo com o que é que está armazenado, qual é o conteúdo armazenado de uma experiência prévia vivida com aquele mesmo estímulo doloroso. E esses neurotransmissores, eles vão fazer o equilíbrio do funcionamento desse sistema límbico que faz isso, que faz essa adaptação, que faz essa organização. Os neurotransmissores que eu estou falando, que dei exemplo aqui da serotonina, são substâncias hormonais e que elas vão estar no encontro, na junção entre um neurônio, uma célula nervosa e outra, para facilitar a transmissão dessa informação, a transmissão desse impulso. Por isso que é tão importante que esteja presente numa quantidade suficiente para que esse impulso passe tranquilamente, para que essa informação seja passada e que seja, no caso aqui desses neurotransmissores, como eles causam sensação de bem-estar e de prazer, que seja uma sensação boa, né? Então, quando a gente imagina que a depressão seja algo puramente orgânico, né, que tem a ver com o cérebro que está doente, que está só com um desbalanço desses neurotransmissores, é só um desequilíbrio químico. Quando a gente faz isso, a gente está, na verdade, pegando a depressão e reduzindo, né, fazendo um grande reducionismo, na verdade, porque não é só isso. Esse desbalanço não seria uma causa, né, de um cérebro doente, sim, na verdade, um efeito, uma resposta desse cérebro aos nossos pensamentos, às nossas emoções. Porque o cérebro, na verdade, ele funciona como um decodificador. Ele é a sala de comando, né? Ele está ali recebendo os impulsos do nosso pensamento, das nossas emoções e reagindo àquilo, decodificando, trazendo para o corpo o que é que o pensamento, o que é que a emoção tá pedindo, né? Tá causando. Então, esses impulsos, essas emoções, esses pensamentos, na verdade, eles vêm da alma, eles vêm da mente. Não é o cérebro que vai secretar o pensamento. O cérebro, ele traduz o pensamento. Então, dessa forma, é o pensamento e a emoção que vai influenciar o funcionamento do nosso corpo e não o inverso. Então, é importante que a gente já consiga ter essa noção, né? De que somos influenciados por aquilo que pensamos. Há, sim, alterações estruturais nessas enfermidades que a gente chama da alma, né? Que são da alma. Na verdade, o corpo físico, ele só manifesta sintomas de doenças que estão ali na alma, né? E mais, na verdade, essa doença que está sendo manifestada ali no corpo físico vem da mente, vem daquele desbalanço das nossas emoções que vai fazer um desbalanço da nossa química cerebral. E a literatura médica ela já observa que o humor deprimido vai causar alterações fisiológicas que vão prejudicar o nosso sistema imune, que vão aumentar os nossos processos inflamatórios, né, piorando a recuperação de doenças, facilitando o surgimento de doenças infecciosas por baixar a nossa imunidade.
E a depressão, inclusive, já figura aí na medicina como um fator de risco para doenças cardiovasculares também. A gente sabe o quanto isso está relacionado também com a formação de tumores. A gente vê isso no consultório, inclusive. Muitos pacientes que chegam recém-diagnosticados, eles trazem uma bagagem de dor. Eles trazem, alguns acabaram de passar por uma perda, alguns acabaram de passar por algo muito difícil, vêm já cultivando, né, uma emoção disfuncional já por algum período, e a gente consegue observar, a gente consegue identificar isso no discurso de boa parte dos pacientes. E o que eu estou falando não é algo dos médicos espíritas, né? Porque é fácil a gente encontrar esse discurso dentro de um paradigma médico espírita, né? Mas a gente também encontra isso nas publicações de médicos não espíritas, médicos que não envolvem uma religião em si, que trabalham com a relação entre a saúde e a espiritualidade e o adoecer, né? Harold Kenyon, que é um exemplo que eu gosto muito de trazer, porque é um médico americano que não é espírita e tem muita publicação nesse campo de saúde e espiritualidade. Ele observa nos estudos dele, que são estudos com um grande número de pessoas, então são estudos robustos, e ele identifica que a psiconeuroimunologia já mostra que as emoções positivas, o apoio social, são associados ao melhor funcionamento imunológico e sistema cardiovascular mais robusto, e que a depressão e o isolamento social pioram a saúde e retardam a recuperação das doenças. Então, vejam, uma emoção disfuncional gera um desequilíbrio orgânico, um desequilíbrio desses neurotransmissores, que vão gerar, por sua vez, uma facilidade da gente contrair outras doenças físicas. Então, é um encadeado de problemas que vão se originar lá da forma com que a gente lida, do nosso comportamento mental. E é importante que eu faça aqui uma pausa para falar o seguinte: algumas depressões, elas vão ter uma origem bem orgânica identificada, né? Quando o paciente tem, por exemplo, uma falta, uma carência de vitamina B12, ele pode ter um quadro depressivo pela carência da vitamina B12. E a gente repõe essa vitamina e ele consegue melhorar, sair daquele quadro, né? Isso acontece. Como acontece também do paciente utilizar alguma medicação, como por exemplo um controlador do apetite, e por consequência, efeito colateral desse controlador do apetite, a pessoa ter um desbalanço aí nessa química, né, de neurotransmissores e apresentar os sintomas depressivos, tá? Então, dei aqui alguns exemplos. Como acontece também, às vezes o paciente tem um AVC, um derrame, numa área cerebral que está muito relacionada ali com o nosso sistema límbico e com as nossas emoções. Então, o paciente está com aquela área do cérebro doente. Então, ele vai manifestar, mesmo que ele esteja, mesmo que ele não tenha cultivado uma emoção disfuncional, ele vai manifestar sintomas depressivos por causa daquela área do cérebro que está doente. Então, a gente pode encontrar, sim, momentos em que, situações em que a depressão está relacionada com algo bem orgânico. Mas, na maior parte das vezes, o que a gente observa é uma doença orgânica como consequência de uma doença que vem da alma, né? Por uma doença da alma, por um cultivo de pensamentos e de emoções que são disfuncionais para a gente. E onde a gente pode retirar informações na literatura espírita que contribuem, que falam para a gente do quanto isso é a nossa realidade. André Luiz tem uma contribuição grande nisso. A gente tem em Missionários da Luz aquela frase dele de que muito raramente a gente não vai encontrar nas afecções alguma causa
moral, né? Que seja de ascendência moral, né? Algo diretamente relacionado ao psiquismo, né? Que todos os órgãos da gente, eles são subordinados à ascendência moral. Então, André Luiz fala isso para gente no livro Missionários da Luz. E Emmanuel, que colabora com essa ideia de André Luiz, nas obras dele, a gente encontra no Pensamento e Vida, que o pensamento é uma força eletromagnética. Bom, é através dessa força eletromagnética que se irradia para todas as direções, isso também está nas obras de André Luiz, que a gente vai influenciando o funcionamento de todas as nossas células do corpo, né? Isso porque o nosso corpo, eu vivo falando isso, mas quem assiste as lives já até decorou, que o nosso corpo ele é composto por células, que são compostas por moléculas, que são compostas por átomos, que são compostas por elétrons. Eletrocomprimento é onda. Então, a gente fisicamente, através do nosso pensamento, a gente consegue influenciar. E a gente já viu isso em outros estudos que mostram também como os elétrons conseguem ser influenciados dessa forma. E a gente, além disso, tem no livro Evolução em Dois Mundos, também de André Luiz, e ele é bem direto. Ele diz que o metabolismo da gente ele está subordinado à direção espiritual. Ele diz bem diretamente. E que o nosso corpo espiritual ele preside no campo físico todas as atividades do nosso sistema nervoso, todas as atividades nervosas. E aí ele ainda fala mais. Ele diz que por intermédio das mitocôndrias, só lembrando, as mitocôndrias são as organelazinhas celulares que têm a função de prover energia para a célula. Mas além disso, ela também é responsável pela fabricação de algumas substâncias do nosso corpo, né? A biossíntese de algumas substâncias que incluem aí os neurotransmissores, que são justamente as substâncias que a gente está falando, que ficam desreguladas nos processos depressivos. E aí ele fala que por intermédio dessas mitocôndrias, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, né, é a usina de força da célula, a mente transmite para o carro físico, a que se ajusta, durante a encarnação, todos os seus estados, felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito. Então, assim, note que a mente está no comando, o cérebro decodifica o que vem da mente, né? E aí ele ainda fala mais nesse livro. Ele diz que a alma é a direção, o corpo é a obediência. É como se a gente tivesse montado num cavalo, né? A mente é o cavaleiro e o cérebro é o cavalo. Então, que o cavalo vai seguindo o que a mente direciona. E aí ele diz que é da lei que o homem receba em si mesmo o fruto da plantação que realizou. Então, assim, a gente vem falando sobre o cultivo das emoções, né? Então, é normal, é natural que em algum momento da vida a gente sinta emoções disfuncionais, né? Às vezes, até com muita frequência, a depender das tribulações que a gente está sendo submetido. É natural que por algum motivo a gente fique triste, por algum motivo a gente sinta raiva. É natural que a gente, de repente, se magoe porque a gente ainda não aprendeu que a gente não deve idealizar. E aí a gente fica idealizando as pessoas, idealizando o mundo, idealizando as situações. E aí a gente vai se frustrando porque o mundo não está aí para servir ao nosso gosto, né? Para ser do nosso gosto. Ele está aí para ser do jeito que a gente precisa, não necessariamente do nosso gosto. Então, quando a gente idealiza as pessoas, quando idealiza as situações, invariavelmente a gente vai se frustrar. E vai se magoar com alguém, porque a gente esperava mais, a gente esperava uma atitude diferente desse alguém. Porque a gente ainda não entendeu que, na verdade, a gente precisa aceitar que esse alguém pensa diferente da gente, age de um jeito diferente da gente. Essa aceitação é terapêutica.
essa aceitação faz com que a gente consiga conviver melhor com as pessoas, conviver melhor com a gente, com as nossas limitações e com as limitações das outras pessoas. E aí, quando a gente vai se frustrando e se magoando e guardando essas emoções que não nos fazem bem, remorso, culpa, a gente vai, esse cultivo, ele faz com que a gente adoeça. Como eu falei, a gente vai ter essas sensações no decorrer da vida, essas emoções, mas a gente precisa reconhecê-las, né? Nos conhecer, perceber que estamos sentindo, utilizar essas emoções disfuncionais como adubo para crescimento da nossa alma, para preenchimento da gente. E não, ao contrário, para a gente ficar cultivando aquilo, reverberando aquela dor, aquele sofrimento, nutrindo uma vontade de revide, um sentimento de vingança, um orgulho, como se a gente fosse tão especial que não possa ser contrariado. E algumas pessoas, elas sentem um prazer esquisito, acham que sentem, né? De que não podem deixar barato, então na hora que fazem alguma coisa, acham que aquela sensação do orgulho realizado traz felicidade, traz alegria, mas não traz nenhum instante de felicidade nem de alegria. Na verdade, traz um vazio muito grande. E essa falta de um sentido maior, essa falta de uma busca pelo reto pensar, pelo reto agir, traz esse vazio que ocupa um espaço imenso. Esse vazio na gente ocupa um espaço imenso. E faz com que a gente sofra, faz com que a gente comece a manter aquele estado de humor deprimido e vai influenciando dessa forma o funcionamento do corpo. E aí o corpo vai adoecendo de maneiras as mais diversas possíveis por conta desse nosso estado de pensamento mórbido, de pensamento sombrio constante. Então a gente precisa estar atento às nossas obras. E aí as obras não são somente as obras de ações, até porque às vezes a gente age pensando que está agindo de uma forma que evolui, né? Por exemplo, fazendo caridades materiais, assistindo às palestras, indo ao centro espírita, achando que está fazendo a sua parte com isso, mas isso é treino, isso é movimento, isso ajuda com que a gente possa exercitar o bem, mas a gente só tem como um termômetro fiel, como um bom aferidor, o nível das nossas relações interpessoais. Como estão as nossas relações com os nossos familiares, com as pessoas do nosso trabalho? Eu sou uma pessoa melhor hoje em relação ao que eu era ontem. E note, eu não preciso ser a melhor mãe, eu não preciso ser a melhor esposa, eu não preciso ser a melhor amiga, eu não preciso ser a melhor em nada. Eu preciso ser o melhor que eu consigo ser. E dentro do melhor que eu consigo ser, eu tenho que me desafiar a ficar cada vez melhor dentro do que eu consigo ser, tentando buscar o certo. Ainda que todo mundo faça errado, o certo vai continuar sendo certo. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça, né? Então a gente precisa estar naquela busca do reto pensar, do reto agir, porque é esse trabalho mental de estar atento que esse comportamento triste, disfuncional, vai nos gerar uma doença. E a gente tem que entender, então, o móvel, né? Aquele autoconhecimento. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com essa emoção? Por que isso está me causando essa irritação? Qual é o móvel disso? Quando a gente vai mergulhando, a gente termina encontrando o nosso orgulho, termina encontrando o nosso egoísmo. E aí a gente vai trabalhando aquilo. Quando a gente sente de novo, a gente já é capaz de perceber aquela emoção disfuncional e já vai trabalhando aquilo, porque a gente já sabe que aquilo não faz bem. E a gente está
numa época que a gente precisa já, a informação está chegando por todos os lados, então aqui muito é dado, muito é pedido, então agora é hora da gente mostrar as coisas que a gente está aprendendo, mostrar aquilo que a gente já sabe e trazer isso de fato para a vida da gente. E é do nosso comportamento que a gente vai retirar tudo o que vai acontecer para a gente, né? A gente está traçando hoje o nosso futuro, o que a gente vai viver amanhã. E de acordo com o bem ou o mal que a gente faça, a gente vai lançando no nosso caminho aquilo, impondo aquilo que vai acontecer para a gente, né? Através da lei simples de causa e efeito, de ação e reação, né? E então o nosso sistema cerebral ele vai agir como um gabinete administrativo da nossa mente, né? Reconhecendo que a conduta do nosso corpo físico está invariavelmente condicionada à nossa conduta espiritual, né? Isso está ipsiliter no livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, né? Então essa orientação do corpo espiritual está submetida à nossa vontade. Então, o que a gente precisa é exercitar o direcionamento, é treinar o direcionamento da nossa vontade, para que a gente possa fazer coisas que vão nos trazer a paz, que vão preencher esse vazio que a gente tem cultivado. E como é que a gente faz isso, né? O bem constante, ele vai gerar o bem constante. Né? Isso está também lá no livro Evolução em Dois Mundos. E mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal que a gente for amontoando na nossa vida, ele vai se atenuando gradativamente. Né? Então, pelo muito amar, pelo muito fazer, a gente vai conseguindo reduzir os nossos desafios ao longo da vida. Ou se os desafios ainda assim acontecerem, vamos receber o fortalecimento necessário, o apoio necessário, vão surgir as luzes, os presentes que Deus põe em nossa vida, que são as pessoas que nos trazem orientação, as pessoas que nos acolhem, as pessoas que nos dizem uma palavra que muda tudo, que dá um start. Então, a gente recebe. Tem até eu lembrei agora de um filme que é Milagres do Paraíso, que a protagonista do filme, ela tem uma criancinha doente e ela passa por muita dificuldade durante a busca por um tratamento, pela cura da filha. E ela, no decorrer do filme, que é baseado numa história real, ela vai encontrando pessoas que no final ela fala que foram os milagres que foram acontecendo na vida. Pessoas que foram dando essas orientações, esses acolhimentos, que foram facilitando o desafio que ela precisava vivenciar. E eu estou falando precisar vivenciar porque a gente sabe que só acontece com a gente o que é justo, o que é necessário. Não vai acontecer com a gente algo que a gente possa com direito se sentir vítima. Não somos vítimas. Vou contar esse segredinho para vocês. Não somos vítimas de nada. Tudo que acontece com a gente está acontecendo porque é necessário que aconteça, porque faz parte de algum comportamento nosso, se não de agora, anterior, de outro momento, de outra vida até, mas faz parte de consequências dos nossos próprios atos. E a gente acredita num Deus que é todo amor, que é todo misericórdia. Então, se Ele está no comando de tudo e está permitindo que a gente vivencie um desafio, é porque aquele desafio é importante, que a partir dele a gente vai desenvolver habilidades, desenvolver inteligência, resiliência, paciência, mais confiança em Deus. Então, essa habilidade que a gente vai desenvolver, a gente só vai conseguir desenvolver se a gente souber aproveitar aquela oportunidade do desafio. E quando a gente fala do crescer pela dor, pelo desafio ou pelo amor, a questão é a seguinte: a dor, o desafio, eles trazem um despertar, fazem com que a gente reflita, com que a gente pare aquela nossa corrida do cotidiano, aquele materialismo grande que às vezes a gente não se dá conta, não se abre pro espiritual, para a nossa espiritualidade. E aí a gente então fica na verdade
envolto de um monte de coisas do dia a dia e que não para pensar naquilo que é importante para a gente, no motivo da gente estar aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Assim, filosoficamente mesmo, qual é o sentido da vida da gente, né? Por que a gente está aqui? A gente está aqui, e também aí quem assiste minha live já está cansado de ouvir, a gente está aqui para amar. Não é para outra coisa. Qualquer outra coisa que a gente tenha vindo com a meta de fazer, a gente veio para conseguir aprender a amar. Então, às vezes, precisa de um desafio para sacudir a gente, para nos colocar para pensar, para nos colocar a desenvolver habilidades, até de autoconhecimento, de cumplicidade, proximidade com Deus, para que a gente consiga começar a amar, a fazer pelas outras pessoas aquilo que a gente quer que façam pra gente. Jesus veio, já tem bastante tempo ensinar isso pra gente e a gente até hoje não aprendeu. A gente está vendo aí no noticiário países quase em guerra, né, conflitos acontecendo, conflitos sérios, porque a gente ainda não aprendeu a resolver as coisas sem a força, sem a brutalidade, sem a violência. A gente ainda não aprendeu a resolver de forma pacífica, em conseguir enxergar a humanidade que existe no outro. Imagine só, será que um filho de um ucraniano vale menos do que um filho de qualquer outro país? Será que um filho de um americano vale menos do que o filho de qualquer outro país? Será que o meu filho vale menos do que o filho de qualquer mãe de outro país? Tudo igual, tudo a mesma coisa. A gente só precisa aprender isso, a amar. No momento que a gente aprende a resolver todos os problemas da vida da gente, todos esses desafios que vão ficar aparecendo, viu? Outro segredinho que eu vou contar para vocês. Na vida de vocês, vai continuar tendo muito desafio. Porque quem está vivo para vencer desafios através do amor. Até o momento que a gente consegue aprender a amar. Pronto. Na hora que a gente aprende a amar, que eu não sei se a gente vai conseguir nessa encarnação, mas assim, é esse o motivo dela, aí a gente não precisa mais passar por esses desafios. E a gente até vivencia, porque quando a gente aprende a amar, a gente quer estar ajudando os outros a aprenderem também. A gente quer aliviar a dor dos outros. Então a gente vai continuar passando por situações difíceis, mas na busca, na tentativa de aliviar a dor do outro. E aí, falando da depressão, porque aí a gente precisa... Por que eu estou falando tanto do amor? Por que eu estou falando tanto da gente saber cultivar as emoções certas? Porque a gente encontra nos transtornos emocionais, nas enfermidades na alma, fortemente essas emoções disfuncionais, e aí em especial a culpa. A culpa, ela vem como um traço grande, um traço forte nesses transtornos, uma sensação de inutilidade, de não servir para nada, de não ser digno de receber coisas boas, de ser amado. E a própria pessoa não se ama e se autopune e não se perdoa, não exerce o auto-perdão. Então a gente precisa entender que a gente é um ser espiritual imortal, que está vivendo uma experiência terrena, mas a gente tem um passado, e às vezes essa culpa está lá no passado, não é nem consciente nossa, mas a gente carregou aqui no nosso perispírito, que é o nosso corpo emocional, onde ficam gravadas as nossas emoções, e ele é o modelador biológico, é ele que vai formar o nosso corpo físico. Então, se esse perispírito vem com esse sentimento, com essa culpa, por exemplo, bem impresso nele, ele vai trazer um desbalanço para os nossos receptores, a gente vai ter uma tendência depressiva. E aí, à medida que os desafios da vida forem acontecendo, se a gente não estiver bem informado e com a nossa vontade reta em melhorar, em seguir o caminho certo, a gente vai tender a entrar realmente na depressão, porque a gente vai cultivar aquele sentimento. Então, a gente precisa entender que esse pensamento pessimista vai gerar enfermidade por um processo de afinidade, ele vai sintonizar com outras doenças, abrindo brechas na nossa imunidade, inclusive, como a gente já falou aqui, e também a gente abre brecha para sintonizar com a espiritualidade e
não necessariamente a espiritualidade superior, na verdade, brecha para sintonizar com os nossos obsessores. Isso parece meio assustador para quem não está habituado, acostumado com isso, mas calma, não tem nada de assustador, tá? A gente vai sintonizar com quem a gente quiser sintonizar, tudo depende da nossa vontade. Eu até brinco com minha filha quando eu vou botar ela para dormir, deixa eu correr aqui que tem pouco tempo, mas vou colocar ela para dormir. E aí eu digo assim, filha, quem é que vai entrar aqui no seu quarto? Como uma forma dela, quando ela estava aprendendo a dormir sozinha no quarto. Hoje isso já não é mais necessário. Aí, filha, quem é que vai entrar aqui no quarto? Né? Que algumas crianças ficam com medo de, né, sei lá, de monstro, de alguma coisa. Aí ela disse, só quem eu quero, né, mãe? Só quem eu convidar. Isso, só quem você convidar. E como é que você convida? De acordo com o que eu pensar. Eu digo, exatamente. Então a gente vai convidar os nossos obsessores pelos nossos pensamentos ruins. Pelos nossos pensamentos ruins, não é porque seja uma pessoa má, não, gente. É ruim com a gente. De uma tristeza cultivada, de uma culpa cultivada, de uma mágoa cultivada, de uma raiva cultivada, de um não perdão, um perdão que não foi dado. Então, com isso, a gente vai abrindo brecha. E aí, à medida que a gente vai melhorando o nosso comportamento, a gente vai sintonizando com a espiritualidade superior. E isso não necessariamente é um processo que leve muito tempo para acontecer. Por exemplo, eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu só sintonizo só estou cultivando pensamentos ruins e estou sintonizada com a espiritualidade inferior. Não, não. Até, por exemplo, uma pessoa que na maior parte do tempo pensa só coisas boas, em algum momento ela tem uma raiva, naquele momento ela abriu uma brecha. E ela pode ser intuída para fazer até alguma coisa. Por isso que não é bom a gente agir com raiva, tá? Tá com raiva, sai de perto, não tome nenhuma decisão. Mas no momento que ela faz uma oração, que ela sintoniza com Deus, que ela faz uma prece ali, ela já está sintonizada, abriu a porta para a espiritualidade superior. Então é muito fácil a gente conseguir mexer isso, a gente reverter isso, né? E tem quem quiser se aprofundar nesse ponto dos espíritos obsessores como contribuintes para os quadros depressivos, tem a aula da semana passada aqui do nosso lar, que foi dada pelo Jorge André, da AME também, e tem a literatura, na literatura espírita a gente tem Manuel Filomeno de Miranda, tem os painéis da obsessão e grilhões partidos. A gente consegue encontrar mais casos assim, de enfermidades da alma, transtornos emocionais relacionados a processos obsessivos. Mas o que eu estou querendo trazer aqui, focar aqui para vocês hoje, não são os processos obsessivos, é como a gente, através do nosso comportamento, feliz ou infeliz, comportamento mental principalmente, a gente consegue atrair saúde ou doença, né? E no caso aqui, doenças, transtornos emocionais. E aí, Emmanuel fala que é na alma que reside a fonte primária de todos os nossos recursos medicamentosos definitivos. Então, os medicamentos antidepressivos vão ser muito importantes nesse tratamento da depressão, porque eles vão ajudar a equilibrar o balanço ali dos nossos neurotransmissores, diminuindo o impacto dessas emoções negativas no nosso corpo. Vai ser importantíssimo fazer terapia, porque assim, o remédio ele vai ajudar, mas ele não vai curar, ele vai compensar você, mas você vai precisar do remédio até conseguir resolver a causa daquele sintoma depressivo para poder tirar o remédio. Senão você tira o remédio dali a algumas semanas ou meses, você está de novo no mesmo quadro que estava antes, precisando voltar à terapia medicamentosa. Então você precisa da terapia medicamentosa, mas você precisa de uma terapia psicológica, né? E aí a gente tem muitos profissionais que têm abordagens diferentes, transpessoal, cognitivo, emocional, comportamental, terapias de vidas passadas, tem terapeuta utilizando as mais diversas abordagens, mas todas focando no autoconhecimento, todas buscando uma reflexão do paciente para que ele consiga chegar, despertar para as causas de sofrimento nele e ele consiga resolver isso, para poder conseguir depois, aos pouquinhos, tirar o remédio. E claro, precisa do acompanhamento espiritual. O paciente está com depressão, oriento fortemente que seja levado ao centro espírita, que faça também o tratamento espiritual, porque a gente sabe que também tem essa influência
pode ter essa influência de obsessores, e ele, lá na casa espírita ele vai receber orientação, ele vai receber passe, ele vai receber orientação sobre a leitura do evangelho, sobre a água fluidificada, pode fazer até algum tratamento espiritual baseado em desobsessão, em doutrinárias. Então é importante que a gente tenha esse tratamento multimodal, né, para tratar os nossos pacientes. Eu sei que o tempo está aqui do último, mas eu quero falar cinco pontos ensinados pela Joana de Ângeles que são importantes para a gente, tá? Eu falei disso já na semana passada, eu vou falar de novo hoje. Que há um sol, ponto 1, que a gente tem que ficar falando para a gente, que é item para a felicidade, segundo Joana. Há um sol brilhando dentro de mim. Todo sol externo sempre vai projetar uma sombra. Eu nasci para amar. Então, é o motivo da gente estar aqui. A gente nasceu foi para isso, para aprender a amar. A vida é bela. A gente tem que olhar para a vida, mesmo passando por dificuldade, ver o quanto é bonita. Olhar para os passarinhos, olhar para a natureza, ver o desabrochar de uma flor, sentir o cheiro dessa flor, sentir o sol, a luz solar, ela ajuda a melhorar sintomas depressivos. Tem estudo mostrando que nos países que tem pouca incidência de luz solar, há um aumento dos casos de depressão. Então, que a gente contemple a natureza, sendo grato a Deus por fazer parte desse grande espetáculo da vida. Entender que o mal dos outros não faz mal a gente, porque o mal dos outros é responsabilidade e problema dos outros. O mal que faz mal a gente é o que a gente faz, é o que a gente sente, é o que a gente vive. Então, esse mal faz mal a gente. E entender que a gente nasceu para servir. A gente veio para cá para servir, igual Jesus ensinou pra gente. Olha, o ser mais perfeito que já pisou nesse planeta só serviu, passou a vida dele toda servindo. Morreu servindo a gente e deixou um legado de ensinamentos, que é o nosso roteiro, é o nosso manual. Jesus veio só para mostrar pra gente que o que a gente precisa fazer é amarmos uns aos outros, que a gente ame como Ele nos amou. Fazendo isso, a gente preenche esse imenso vazio. Fazendo isso, a gente começa a se amar, a gente começa a conseguir amar os outros e não tem enfermidade da alma, porque o amor cura todas essas feridas. Era esse o recado que eu tinha para passar para vocês. Um beijo grande, enorme. Obrigada por essas mensagens que eu recebi aqui. Um beijo em todo mundo. E agradeço mais uma vez o nosso lar que me convidou para estar aqui conversando hoje, na figura de Sueli. Um beijo para todos do nosso lar. Estou sempre à disposição de vocês. Agradeço muito estar aqui e peço a Deus que ilumine a noite de cada um, que abençoe cada vez mais as nossas intenções, os nossos propósitos, que sejam voltados para o bem, para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Obrigada, Pai, por esse instante. Assim seja. Boa noite. Beijo. Tchau.